Falo para completar sobre os 9 estrangeiros, novo limite permitido para clubes de futebol no Brasil, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e já deixa seu like. Combinado? Robert Rojas conseguiu tirar o zagueiro Maicon da titularidade no Vasco da Gama? Pois é, o Maicon que recebeu proposta do Vitória, mas ainda não tomou a decisão de sair ou não do Vasco, tá? Vitória que contratou o Luiz Adriano, ex-internacional, que fechou por empréstimo com o Luan, volante que pertence ao São Paulo. Vitória que fez proposta por Vitor Andrade. Essa é uma informação exclusiva que eu contei aqui no canal. Gostei bastante. Você pode comentar sobre essa confusão no Maracanã? Gostei muito da cortada do Vasco, da cartada do Vasco. Sobre o horário, só para explicar, a gente costuma fazer às 7, né? Mas hoje a Fernanda, minha esposa, precisou se ausentar, ela tinha um compromisso fora e eu fiquei com o nenenzinho, né? E não dava para fazer a live com o nenenzinho, o moleque ia apavorar, né? Então mudamos a live para. Eu nem ia fazer live, mas falei, cara, acho que é legal, os caras, enfim. Esse bate-papo é super interessante, eu curto pra caramba, então eu decidi fazer a live às 10, mesmo de última hora, mesmo sem avisar vocês, e tem bastante gente, pelo jeito a galera tá curtindo o horário. Sobre a cartada do Vasco. Só antes de falar sobre a cartada, o Vasco conseguiu que a partida contra o Nova Iguaçu, marcada para esse domingo, acontecesse no Maracanã, né? E aí eu li por cima, nem me aprofundei muito nessa história, mas eu vi que o Vasco incomodou demais a Flamengo e Fluminense no processo de licitação, incluindo até outros clubes. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó, para tentar avançar nessa história. Sobre Vasco. Sobre o Vasco, ontem no Band Esportes eu estava contando sobre os clubes que mais investiram na contratação de reforços para a temporada. Eu vou até fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas já posso contar para vocês que o Vasco foi o terceiro que mais gastou em contratações do ano, tá? Só atrás do Flamengo e do Corinthians, o Vasco já investiu na casa dos 100 milhões de reais. São 9 reforços, eu estou incluindo nessa conta o Cleiton Silva. Os mais caros, o João Vitor, que veio do Benfica, o Adson e o Esforça. O Adson que veio do Nantes e o Esforça que veio do futebol argentino do News Old Boys. Pus essa telinha aqui só porque a conexão já não tá tão boa e aí senão a imagem fica meio bagunçada. Então fica com esse canal de cortes aqui meio grandão aí do nada, só para explicar. Bora contar sobre uma novidade importante no futebol brasileiro. Em congresso técnico realizado pelos clubes da Série A, nessa terça-feira ficou definido que a partir de agora serão liberados 9 estrangeiros por partida. Você sabia que a limitação era de 7, em outros tempos de 5. Movimento comandado pelo Atlético Paranaense, que teve adesões de São Paulo, Internacional, entre vários outros grandes clubes. Para mim, um enorme equívoco. Você abre espaço para gringos e tira espaço de atletas formados nas categorias de base. Não vai demorar para que clubes daqui deixem de investir na base para contratar jogadores estrangeiros de qualidade duvidosa. Mas, de qualquer forma, quero saber a sua opinião, use o espaço para comentário e quero contar para vocês sobre quanto cada um dos clubes grandes tem em relação a estrangeiros. Quero falar primeiro sobre o Atlético Paranaense, que foi o idealizador dessa ideia. O Furacão tem 9 jogadores estrangeiros. Nem é o maior, quem tem mais gringos é o Internacional, são 10 estrangeiros, com 9, além do Atlético Paranaense que já citei. O São Paulo e o Botafogo, o Grêmio tem 8, o Vasco aparece com 7 gringos, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro tem 6, Corinthians, Palmeiras e Santos 5, Fluminense com 4 estrangeiros. O que você pensa sobre essa nova limitação? Você gosta? Não vai tirar espaço da base? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Não dá nem para pensar no Nova Iguaçu ainda. Primeiro tem que pensar no Água Santa, jogo importantíssimo, ingressos esgotados. Olha, vamos falar sobre a licitação do Maracanã, vamos falar também sobre a chegada do atacante e o Vasco não quer liberar o zagueiro que pode ir para o Vitória. Vou falar também do Conselho Técnico da CBF, homenagem para Bob Dinamite. O que mais que nós vamos falar? Tem outras notícias importantes para a gente tratar por aqui, né? E o Campeonato Carioca vai fechar a janela quinta-feira, dia 7 de março, então nós temos vários assuntos. E quero pedir para você nos ajudar a chegar a 80 mil inscritos, passamos de 75 mil, graças a vocês.
Vamos mandar aqueles abraços no final do nosso vídeo para a moçada que nos prestigia. Cada dia está mais legal. Muita gente ficou emocionada, né, com o que eu falei da resposta histórica, a importância que foi a resposta histórica no vídeo passado. Se você ainda não viu, vai lá. Bem, Vasco e Água Santa, Copa do Brasil, quinta-feira, 8 da noite, em São Januário. Já choveu um bocado nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. O Água Santa, ele tem um atacante, Neilton, se lembra dele? Está com 30 anos, jogador muito promissor que apareceu no Santos. Muita gente o comparava até a Neymar. Passou aqui no Rio, jogou pelo Botafogo, muito habilidoso, e hoje joga pela equipe do Água Santa, que é o adversário do Vasco na quinta-feira. O Água Santa vem de derrota no Paulistão para o São Bernardo, fora de casa 2-0, e na Arena Barueri vai enfrentar o Corinthians na próxima rodada do Paulistão. É um jogo difícil para o Vasco, sim, mas o Vasco está crescendo rodada a rodada. Isso aí as pessoas estão percebendo, os críticos, todo mundo sabe da importância que é a sequência de jogos. E Dimitri Payet sendo esse grande nome, o Galdames, Pablo Galdames no meio-campo fazendo ótimas atuações. Tivemos também no último jogo a primeira partida desde o início do garoto Esforça, que agradou bastante, mas Zé Gabriel já está liberado para voltar à equipe. O atacante Cleiton Silva, ele está chegando ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para os exames médicos e também para assinar contrato. Inicialmente por empréstimo, mas o Vasco já deve comprar esse atacante de 25 anos, sua segunda temporada lá em Portugal. É o seu melhor momento. Antes de ir para Portugal, passou pelo Curitiba, já fez gol, inclusive, no próprio Vasco da Gama, e é um jogador que chega com aquela promessa de estar ao lado do Pablo Verratti, sem o Verratti ser o seu substituto, jogando mais centralizado. Ele é mineiro de Belo Horizonte e tem 25 anos, repito. Já que eu estou falando de jogador, o Vasco não quer liberar o Maicon para a equipe do Vitória. O Vitória ofereceu 2 anos de contrato ao Maicon e isso convenceu os agentes do zagueiro, que está no Vasco da Gama, é um dos líderes do grupo, é um jogador muito útil, né? Quando entra tem feito belas partidas. O Ramon Dias, o Emiliano Dias gostam muito dele e o Vasco não quer liberar o Maicon para o Vitória. A gente lembra que a janela será fechada quinta-feira, às 23h59, para transferências dentro do Brasil. Então, se o Vasco estiver contratando, ou se alguém quiser jogador do Vasco, tem que se antecipar, tem que ser até quinta-feira, porque aí a janela fecha e só reabre no dia 10 de julho. E aí, para muitos, é a principal janela da temporada. Bem, sobre o time que vai enfrentar o Água Santa, a gente ainda não tem uma noção, mas a tendência é o Vasco colocar força máxima até para garantir a sua classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Essa terceira fase, além de dar R$2.205.000 de cota, já é aquela de 2 jogos, um em casa e outro fora. Você passa a ganhar a renda sozinho quando você joga em casa. Para esse jogo de quinta-feira, por exemplo, todos os ingressos estão vendidos e o Vasco tem que dividir a renda com o Água Santa. Ele fica com 60%, independente do resultado, e o Água Santa leva 40% da arrecadação líquida de São Januário. E o time, então, deverá ter força máxima, como também para domingo, às 18h10, no estádio do Maracanã, diante da equipe do Nova Iguaçu. É o jogo confirmado. Aliás, é 18h30, Vasco e Nova Iguaçu. Por que os times querem jogar depois das 18 horas? Devido ao forte calor que vem fazendo no Rio de Janeiro. O Fla-Flu, por exemplo, será sábado, 9 da noite. Eu vi muita gente reclamando desse horário. E o Vasco no domingo, às 18h30.
Meu amigo Antônio, guitarrista da banda Os Selvagens, até me perguntou, mas por que o Vasco tem que jogar no domingo e o Fla-Flu tem que ser no sábado? Porque o Vasco joga na quinta-feira à noite e tem aquele acordo, né, com o Ministério do Trabalho, com o Sindicato dos Preparadores Físicos, dos atletas, de dar aquele prazo de 66 horas, no mínimo, entre uma partida e outra. Eu quero falar da licitação do Maracanã, depois eu falo do Conselho Técnico da CBF, porque eu vi na imprensa, né, a abertura dos envelopes da proposta técnica, e aqui tem 60% aí de peso. E quantos jogos mais você disser para o Maracanã que você vai fazer no estádio, melhor é para a sua proposta. E o Vasco apresentou, além dos seus jogos, além dos jogos da dupla Fla-Flu, os jogos também do Brusque de Santa Catarina e do Santos. Isso chamou muita atenção, né? Principalmente do pessoal do Flamengo. Foi o Rodrigo Duque de Abrantes, segundo uma matéria que eu li no UOL, de que falou, olha, me contaram que viram lá, e não podia contar, tinha uma confidencialidade, troço assim, a cláusula de sigilo, né? Então não poderia contar estava acontecendo. A gente sente um certo desespero na dupla Fla-Flu, até porque a proposta financeira do consórcio Vasco W Torre é muito interessante, a informação que eu tenho. E a dupla Fla-Flu, se não tiver um empurrãozinho, a ajuda de alguém, de repente não vai ganhar esta concorrência dos 20 anos. Mesmo com o Vasco garantindo que eles poderão jogar no Maracanã tranquilamente, Flamengo e Fluminense, como jogam atualmente, e não deixam o Vasco e o Botafogo atuarem tendo o mando de campo no Maracanã. Então, por que o Brusque? O Brusque está reformando o seu estádio e pode fazer alguns jogos no Maracanã, por que não? Nós temos um número grande de catarinenses no Rio de Janeiro, né? Além de trazer também pessoas curiosas, o time adversário vir a ver jogo no Maracanã. Porque o Santos, para quem não sabe, nos anos 60, ele adotou o Maracanã, aquele Santos de Pelé. O Santos foi campeão do mundo jogando no Maracanã. O Santos ganhou o Libertadores da América jogando no Maracanã. Então era comum o Santos jogar no Rio de Janeiro. Adotou o Maracanã como seu grande estádio. E ele vai ter a Vila Belmiro com a W Torre sendo refeito a Vila Belmiro, e vai precisar de um estádio. Então o Vasco tem um pré-acordo com o Santos, tem um pré-acordo com o Brusque para jogar no Maracanã, se o Vasco ganhar a concorrência de 20 anos do Maracanã. Certo? Deixa eu falar aqui, minha gente, a respeito do Conselho Técnico da Série A. Como a gente já vinha dizendo há algum tempo, a CBF criou o prêmio Roberto Dinamite, uma justíssima homenagem, e será dado ao artilheiro do Brasileirão. E além de um troféu, o artilheiro do Brasileirão também vai ganhar um prêmio em dinheiro pela artilharia. O Bob Dinamite é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, marcou 190 gols. É uma marca que praticamente ninguém vai conseguir atingir, até porque antigamente os atletas ficavam muitos anos jogando pelos seus clubes. O Roberto Dinamite, ele jogou pelo Vasco, saiu rapidinho para o Barcelona, o Eurico foi lá e buscou e ficou até sair para jogar pelo Campo Grande, se não me engano, não é isso? Então, ele ficou muitos anos jogando no Vasco da Gama e foi, sem dúvida, o seu principal artilheiro. Foi aprovado pelos 20 clubes o aumento de 7 para 9 jogadores estrangeiros. Eram 5 em 2022, pulou para 7 a pedido do São Paulo no ano passado e agora vai para 9 jogadores estrangeiros, podendo ser relacionados por jogo. Então tá aí, né, rapaziada? A gente ficou aí com um giro de notícias tragos aí pelo Jorge Nicola e também com o Wellington Campos, tá bom? As informações aí foram em primeira mão, atualizadas e muito bem elaboradas aí pelos jornalistas que estão buscando aí essas informações e deixar todos os dias aí vocês bastante informados, tá? O vídeo foi muito bem reproduzido aí, né? E com os cortes muito bem
feito. Espero que vocês tenham gostado do corte do vídeo aí, né, que a gente trouxe para vocês ficarem atentos e sabendo de tudo que está sendo falado. Valeu? Tomara aí que o Vasco ganhe aí na licitação do Maracanã e assuma por 20 anos o direito de mandar os jogos aí no Maracanã e administrar o Maracanã sem o importúnio aí da dupla Patati e Patatá. Então, rapaziada, ficamos aí com o vídeo e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui.